Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo Criativo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos maiores problemas que a gente que é artista tem, que é o perfeccionismo. Pelo que eu já vi nas comunidades que eu participo e com as pessoas que eu já conversei, o perfeccionismo é um problema muito comum em quem é artista, independente de qual área seja, e especialmente quem também tem arte e criatividade como trabalho, uma forma de ganhar dinheiro. A gente costuma ser muito duro com a gente mesmo, ver o nosso trabalho de uma forma ruim, como se tudo que a gente fizesse fosse horrível, mesmo que as outras pessoas falem que tá bom. E também com isso vem a comparação, a gente vê o trabalho dos outros artistas e pensa, nossa, por que eu não consigo fazer uma coisa tão bonita, tão interessante? Mas a verdade é que você muito provavelmente consegue fazer bonito sim, o problema é que a gente costuma ter uma visão muito crítica com o nosso próprio trabalho. Eu vou falar mais sobre isso tudo mais pra frente no vídeo, mas antes eu quero contar um pouco sobre mim, porque eu sou uma pessoa que sofre muito com perfeccionismo, da mesma forma que muitos outros artistas sofrem, e é uma das maiores batalhas mentais que eu sempre travo comigo mesmo. Sempre que eu faço um trabalho ou até um projeto pessoal, e na verdade até com os meus hobbies, sejam hobbies criativos ou não, eu sempre fico com essa paranoia de querer fazer tudo perfeito, de querer sempre ser o melhor que eu consigo. E por um lado isso é muito bom, porque eu sempre busco fazer o melhor possível, eu sempre me esforço, mas por outro lado também é muito desgastante, porque às vezes a gente falha, vai ter dias em que, mesmo sabendo que você consegue fazer melhor, você não vai dar conta, seja porque você não tá com muita energia naquele dia, ou porque você não dormiu direito, porque você tá com algum problema na sua vida e isso tá consumindo todo o seu foco, ou às vezes porque você só não tá com motivação mesmo. E pelo menos no meu caso, e eu acho que também é o caso de muita gente da área criativa, tem a questão da disfunção executiva. Quem tem TDAH, autismo, transtorno do tipo, a gente ainda tem uma camada de dificuldade a mais que atrapalha a gente. E mesmo quando a gente consegue fazer, dar o nosso melhor, muitas vezes a gente olha para o nosso trabalho e acha que tá ruim, que é um lixo, que aquilo não serve para nada. Mas aí você mostra aquilo para alguém e a pessoa adora, diz que tá muito bonito, muito legal, e você simplesmente não consegue acreditar. Você acha que a pessoa tá falando aquilo só para te agradar, sendo que na real ela tá sendo sincera. A questão é que as outras pessoas vão ter uma visão diferente da sua. Primeiro porque a gente costuma ser muito crítico com o que a gente mesmo faz, mas também porque as outras pessoas têm referências diferentes, visões diferentes. E no caso das pessoas que não são muito ligadas à arte, que são mais leigas, elas geralmente não vão nem notar alguns erros e imperfeições que a gente que é artista consegue notar. Elas vão simplesmente olhar e achar legal, ou se elas não gostarem, elas vão só ignorar mesmo. Eu já passei e ainda passo muito por isso, já recebi elogios e eu pensei que a pessoa não estava sendo sincera, e inclusive elogios de outros artistas que conseguem notar erros e imperfeições, então eu sei como que é essa sensação de pensar que a gente não é bom, que as pessoas estão enganando a gente só pra gente não ficar triste. Mas não, a pessoa geralmente vai estar sendo sincera, porque ela não vai ter essa visão tão crítica porque não foi ela que fez. É comum que a gente veja o que a gente faz de forma negativa, enquanto que o trabalho dos outros a gente gosta. E também muitas vezes a gente acaba pensando, nossa, por que eu não sou tão bom quanto essa outra pessoa? Esse problema da comparação ficou ainda mais exagerado por causa da internet e das redes sociais, porque antes delas a gente só se comparava com pessoas próximas da gente, quem estava na mesma cidade, região, mas agora a gente tem acesso ao trabalho de gente do mundo inteiro. E para piorar ainda mais, as pessoas geralmente só postam as coisas boas, o quadro bonito, a animação fluida, o vídeo com efeitos incríveis, mas ninguém posta os vários rascunhos amassados, o tanto de Ctrl Z que a pessoa apertou, o tanto de esboço feio que ela fez, o tanto de take tremido e desfocado que ela filmou. A gente só vê o resultado final, mas para a pessoa chegar no resultado que ela postou no Instagram, teve todo um processo longo e cheio de erro. E a gente enxergar só a ponta do iceberg vale inclusive para a questão de experiência. Todo mundo vê aquela arte bonita, mas ninguém vê os vários anos de estudo, de prática e de frustração que aquela pessoa teve. Essa comparação que a gente faz é completamente injusta, e mesmo que você veja alguma coisa e você pensa, por que eu não consigo fazer algo tão bonito assim? Provavelmente você tá vendo algo que foi feito por alguém que tem muito mais experiência do que você, e não é justo você se comparar dessa forma. Se você é uma pessoa que tem, por exemplo, 5 anos de experiência, estudo e prática dedicada, tá? Não só fazendo por hobby, por que você se compara com quem tem 10, 15 anos de experiência? Essas pessoas têm pelo menos o dobro de tempo
tempo que você tem. É óbvio que elas vão ser melhores do que você, e tá tudo bem, isso não quer dizer que você seja ruim. Tem uma tirinha que eu gosto muito, inclusive, que é essa que tá passando aqui na tela, onde uma pessoa pensa que o bolo que ela fez não tá tão bonito quanto o outro bolo, mas aí o segundo quadro é uma outra pessoa comendo e comemorando porque tem 2 bolos para ela comer. E sobre experiência, tem um fator muito importante que talvez você não conheça, que é a relação entre o seu senso estético e a sua habilidade técnica. A gente que é artista sofre muito desse mal, porque principalmente quando a gente é iniciante e até quando a gente já tá bem melhor, tem um vale enorme entre o seu senso estético, as suas referências, o que você consegue imaginar comparado ao que você consegue executar. Você já deve ter passado por isso. Por exemplo, você imagina uma cena incrível, seja um desenho, uma animação, um vídeo, mas aí quando você vai tentar fazer aquilo, você simplesmente não consegue fazer, você não sabe como fazer. Isso é porque a sua habilidade técnica ainda não atingiu o mesmo nível da sua criatividade e senso estético. Como a gente consome muita referência de arte, seja em filme, série, anime, jogo, ou até em propaganda que a gente consegue sim imaginar coisas incríveis, mas na hora de realmente fazer, a gente trava, simplesmente por falta de experiência prática, de habilidade técnica. E de novo, isso não quer dizer que você seja ruim, que você seja uma falha, um fracasso, é só questão de tempo e de prática até você conseguir fazer aquilo também. E é um processo bem longo, eu inclusive ainda passo por isso. Por mais que eu tenha melhorado muito e eu já consiga executar muito do que eu imagino, ainda tem várias coisas que eu penso, que eu crio na minha cabeça que eu ainda não sei fazer. Claro, hoje em dia eu tenho muito mais experiência até em buscar conhecimento, então quando eu não sei fazer alguma coisa, geralmente eu procuro alguma aula, um tutorial, ou até eu peço ajuda para algum colega meu da comunidade, mas ainda assim tem coisas que eu ainda não sei fazer, e tá tudo bem, porque com o tempo eu vou aprender mais. Eu pessoalmente não sei como resolver o problema do perfeccionismo, até porque essa é uma luta que eu travo todo dia, e eu também não sou psicólogo, e na real eu nem sei se algum dia esse sentimento vai embora, provavelmente não, mas o que eu posso te dizer é que não se culpa por errar, é errando que você aprende, e mesmo que você realmente não seja bom hoje, com o tempo você vai melhorar, só não desiste. O segredo para você ser bom tá em você se permitir ser ruim por muito tempo. E é pela repetição que a gente atinge a maestria. Se você já treinou algum tipo de arte marcial, você provavelmente ficou treinando o mesmo golpe literalmente centenas de vezes. E na arte é a mesma coisa, você precisa treinar, treinar, repetir e repetir. Com o tempo você vai melhorar, vai criar novas estratégias, vai se adaptar, mas tudo isso leva tempo. E se eu puder passar uma mensagem final boa foca em dar o seu melhor, mesmo que esse melhor seja algo simples. Vai ter dias em que você vai conseguir fazer tudo o que você planejou e até mais do que você planejou, mas também vai ter dias que você não vai ter energia para fazer muita coisa e não vai conseguir fazer praticamente nada do que você tinha planejado. Mas isso não quer dizer que você não tá dando o seu melhor, cada dia é diferente e às vezes o seu melhor pode ser simplesmente ter energia para levantar da cama e fazer alguma tarefa simples. Mas enfim, é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. E lembra sempre de continuar criando. Até mais. Tchau, tchau.